Agora, Patrick, a gente sabe que os números hoje estão bons, legal, maravilhoso. O pessoal tá olhando hoje, 2023, maio, pô, estourou. Mas como é que foi o começo dessa história? Hoje é o Patrick da Bread Maker. Como é que você entrou nessa de fazer pão de hambúrguer, cara? Como é que tudo começou? Então, minha história começa com o mercado financeiro. Eu trabalhei 10 anos com mercado financeiro, mesa de operações e tudo. E aí eu saio disso. Noiadaço no mercado financeiro. Noia total, aquela... Pô, peguei subprime, eu falo assim, né? O cara hoje era meu amigo, amanhã ele era meu inimigo. Ele não queria nem me ver do mesmo lado da rua dele, né? Porque assim, era dinheiro, você mexia com o dinheiro dos outros. Cara. Então, e era uma época pré-Bitcoin. Era pré-Bitcoin. Ou seja, era raiz mesmo a parada. Era raiz. Eu cheguei a pegar ainda o pregão Viva Voz, que não era nem um eletrônico ainda. E aí peguei essa migração pro eletrônico. Sempre achei que eu fosse trabalhar a vida inteira em banco e tudo. E até que vi que ali não era o que me deixava satisfeito e feliz. Eu acho que eu sempre tive essa coisa do eu quero empreender. Que eu falo que isso daí não é questão de ser um dom, né? Mas talvez seja uma característica que você tem. Eu falo para as pessoas, eu não empreendo porque eu quero empreender. Eu empreendo porque... Você nasceu para isso. Eu nasci para isso. É uma coisa do coração. Eu acho que é bem isso mesmo. E por isso que eu não falo que todo mundo tem que empreender, né? Você tem que ter perfil. Tem gente que é perfil CLT, tem outro agora que é pessoa jurídica, outro pede consultoria, e eu acho que é cada um na sua. Eu tenho essa paixão pelo empreender. Eu gosto de ver o crescimento, eu gosto de bolar coisas novas, eu gosto de olhar o marketing, eu gosto de abrir esse caminho, né? De ser como se fosse um trator ali, abrindo o trilho para o pessoal, a trilha, né? Para o pessoal vir atrás. Então, isso é o que me move, assim, é o principal. E aí, quando eu saio do mercado financeiro em 2013, eu fico 6 meses olhando pro teto, falando, cara, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E aí pintou uma oportunidade. Você saiu que encheu o saco? Eu saí porque encheu o saco, eu era viciado. Chegou no... eu era viciado em operar, eu era viciado em operar. Te conhecendo, você não faz nada, você vai a fundo em tudo que você decide fazer, né? Eu sou intenso demais, né? Faz. Então, pra mim, tem que ser aquilo ali é a vida. E eu era assim na mesa de operações também. Então, chegou um determinado momento que eu vi que aquilo ali não estava me fazendo bem. E aí eu falo, cara, eu vou sair e realmente saio. E nessa mudança eu não sabia o que eu ia fazer. Eu falei, cara, e agora? Cara, é muito louco. Porque voltar ao mercado de trabalho eu não quero. Você saiu por causa disso? Eu saí e eu não queria mandar currículo, trabalhar em empresa de novo. Uma coisa que para mim nunca funcionou muito na minha cabeça, e muita gente vai se identificar com isso, é você falar mal da pessoa de manhã e você ir almoçar com ela no almoço, sabe? Isso para mim sempre foi uma coisa que no mundo corporativo acontece muito. Caramba. E eu falava assim, cara, isso não tem muito sentido, assim, eu não consigo ser assim. Mas quando você é muito sincero no universo corporativo, você não tem lugar. Se você é muito sincerão, não tem lugar no universo corporativo. É isso. Então, eu acho que isso tende a ter até uma mudança, mas vai ser muito lenta. Eu acho que já até melhorou, porque o mundo como um todo mudou, então acho que as relações talvez estejam mais transparentes do que eram há 10 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu era desse mercado, mas isso ainda acontece. Então, e eu sempre achava que eu poderia fazer mais, que eu poderia fazer do meu jeito, então eu sempre tive uma inquietude quanto a isso, né? Aí em 2013 eu saio e fico sem saber muito para onde eu vou, qual rumo que eu vou tomar, mas eu sabia que eu não queria voltar para o mundo corporativo. Então eu falei, cara, vou fazer stand-up. Falei, vou fazer um stand-up. Comecei dando risada e vamos ver, sei lá, acho que isso daí pode dar certo. Aí depois eu pensei, cara, fazer fotografia. Ia ser bom, mano. Cara, ia ser bom. Ia ser bom. Eu acho que era um caminho também. Ia ser um sucesso. E aí eu pensei, vou fazer um curso de fotografia, vou começar a fotografar, pelo menos vou ganhar um dinheirinho com isso daí. Tudo. E aí surge um cliente meu que era do banco, ele fala, olha, eu trabalho numa fábrica de salgado e eu tenho vontade de abrir em Minas. Você não quer abrir a distribuidora lá? Você tinha uma relação com o cara e ele exatamente. viu que você estava fazendo nada. Ele viu que eu não estava fazendo nada, que eu era bom ali de venda, de negócio e tudo. Eu falei, cara, faz sentido pra mim. Só uma coisa, isso tudo no Rio, por enquanto. Tudo no Rio. Rio de Janeiro. Tudo no Rio. Quem não sabe, o Patrick é carioca, filho de argentino. Uma combinação explosiva. Isso. Aí,
começo eu falo para ele assim, beleza, eu abro em Minas uma distribuidora, mas eu preciso saber vender salgado. E ele falou, onde você quer vender? Eu, como morava em Niterói, eu falei, vou vender em Niterói o salgado. Ele, tá bom. Então, todo dia, em 2013, a minha rotina era, eu ia na fábrica de salgado, que era salgado congelado, joelho, pizza, coxinha. Joelho não é uma coisa comum aqui em São Paulo, mas explica pra galera o que aqui, é. Lá em Niterói é italiano, no Rio é joelho, então atravessou a ponte, muda o nome. É aquele salgado assado com queijo e presunto no meio, né? Aqui tem nome ele? Sei lá, Bauruzinho, talvez? Bauru. Acho que aqui é o Bauru. Mas joelho, o pessoal, se falar, o pessoal não entendeu. E o joelho é no Rio e Niterói é italiano. Então, dependendo de onde eu ia fazer a venda, mudava o nome, né? Mais ou menos assim. E aí eu começo nessa rotina de pegar o salgado congelado no isopor dentro do carro e eu parava em posto de gasolina, eu parava no botequim da esquina, na padaria e falava, e aí? Você compra salgado congelado ou você faz aí? O cara, não, eu faço aqui. Eu falava, beleza, tem algum que você queira vender e você não tem, não sabe fazer e tudo, porque de repente eu tenho ele congelado. Usava lá o merchan para vender. Se o cara comprasse já o congelado, eu deixava uma amostra ali com ele e no dia seguinte voltava para fazer pedido. Então era uma troca de dinheiro ali. Comprava tanto, eu vendia 15, 20% em cima daquilo ali. Todo dia eu fazia. E aí eu fiquei fazendo isso uns 4 meses. Só uma coisa, na operação ali do financeiro, era tipo sentado a bunda na cadeira, telefone e computador? A operação era todo dia eu na rua, tirando o pedido no bloquinho. Não, digo, no mercado financeiro, era cadeira. Era cadeira, na mesa de operações e de computador terno. E telefone. Então, é uma mudança muito. Tipo, para outro. Porque o outro é rua. O outro era rua total. E lidando com pessoas completamente diferentes daquele universo. Exatamente. É mó doideira. Foi muito diferente. Mas, assim, eu acho que isso daí é uma coisa que, pra mim, eu costumo falar isso também, não tem tempo ruim. Tá? Tem que fazer. Uhum. Hoje eu olho pra trás e eu falo assim, como é que eu fiz? Eu tinha que fazer. Não tinha outra opção. Era a minha opção de ganhar dinheiro. Então, quando é aquilo ali... Se você tá no meio do tiroteio, é melhor tu continuar andando do que você ficar parado. Então, era isso. E foi o que você falou, tem que fazer? Tem que fazer. Tem que fazer. Ninguém vai fazer por você, você vai ficar parado esperando, não vai acontecer. E então, uma coisa importantíssima, tem que fazer, faz sem reclamar, cara. Boa. Não precisa fazer reclamando, porque não vai te trazer nada de positivo aquilo ali. Então faz com alegria, faz com felicidade, faz sorrindo, ainda mais se for venda, porque a primeira coisa que você tem que fazer na hora de vender é você chegar sorrindo pro cara. Você tem que ser simpático. Em vez de chegar, essa bosta aqui, ó. Exato. Então assim, você tem que ser apaixonado ali pelo que você tá fazendo. Aquilo ali é o que vai gerar o seu sustento. Então é uma maravilha. Só nisso daí você já tem que ser grato. Boa. E aí eu fiz isso durante 3 meses e me chamaram para trabalhar numa fábrica de salgado. E aí eu falei assim, poxa, entre eu ir para Minas, abrir uma distribuidora e trabalhar numa fábrica de salgado no Rio, eu acho que eu vou para essa fábrica de salgado. Fiquei mais... Só pela mudança aí para Minas, mudar tudo. Não queria, com família já. E isso durou mais 4 meses, eu nessa fábrica de salgado. Só que a galera que trabalhava comigo lá era engraçado, porque eles não iam trabalhar de dia. Eles chegavam 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, que era um horário que já tinha terminado a produção. E eu era o comercial. Eu fazia a entrega no final do dia. Então, eu chegava lá cedo para eu ver se o pessoal estava fazendo o produto para eu entregar. Então, a preocupação era toda minha. Passado uns 4 meses, eu estava lá dentro, olhei e falei, gente, se for para eu fazer isso daqui, eu faço. E aí, não deu outra. Eu comecei a procurar fábrica de salgado no Rio para comprar, porque eu queria salgado. Você viu que era um mercado que tinha... Eu já tinha os clientes, eu já vendia lá 80 mil em salgado por mês. Cara... Entre pizza também, porque aí é uma história legal. A pizza começou um pouquinho depois. Quando eu saio dessa fábrica de salgado, eu, na verdade, não compro uma fábrica de salgado, eu compro uma fábrica de pão em 2014. E aí eu começo a trabalhar em abril de 2014 numa fábrica de pão bem pequenininha que tinha ali na Praça da Bandeira. E quando eu começo nessa fábrica, ela rodava 10 mil reais por mês e o custo era 17. Então, todo mês a gente tinha 7 mil de débito. Isso já 5 anos já começava a dever. Ela 5 anos rodava assim. E aí a gente começou o trabalho,
para entender quais os clientes essa fábrica já tinha tido e já era de pão, né? E por que esses clientes tinham saído. Mas quando você fala comprou uma fábrica, parece que a galera, tipo, você tinha 5 milhões ali nas costas, toma aqui. Essa história é legal, essa pergunta sua é ótima, porque eu quando fui negociar uma fábrica de salgado. Uhum. E aí o cara falou assim, eu quero 220 mil. Eu lembro como se fosse hoje. E aí a gente levantou todo o débito da fábrica, ela devia 190. Aí eu virei pro cara e falei, olha, eu pago os 190 que você tá devendo e te dou os 30 de diferença. Aí ele, não, eu quero os 220 e te passar a dívida. Eu pago a dívida. Ele se vira. Mas será que isso iria acontecer? E aí nessa negociação, como ela não foi muito bem feita, eu fui visitar uma fábrica de pães, pequenininha, que rodava 5 anos negativo. 7 mil de débito todo mês. Isso sim, você não sabia fazer pão. Eu não sabia nada de Era pão. só o negócio panificador. Era um negócio que me falaram assim, cara, tem uma panificadora ali vendendo. Eu falei, beleza, eu vou ver. Quando eu entrei, eu me encantei, porque era um lugar muito bonitinho, pequeno, sem dívida nenhuma, porque rodava no negativo, mas os donos pagavam tudo direitinho. E eu fui e falei, e aí, quanto? O cara, 90, eu falei, fechado. Você tava pensando em gastar? Eu tava pensando em 220. E aí isso foi numa terça-feira, na quinta-feira eu já tava dentro dessa fábrica trabalhando.